Quando soltar a mão, continua puxando e... Ópera para mim é uma espécie de paixão. O teatro de ópera é como se fosse uma grande indústria. Ópera, para mim, é um espetáculo completo. A ópera sempre foi um espetáculo popular. Tem gente que acha que ópera é tudo aquilo, mas na verdade ópera é uma coisa simples. Uma história muito rica de personagens que podem se tornar personagens de ópera. Ópera é uma arte criada para reunir muitas outras artes. A ópera é certamente canto, instrumentos, frequentemente dança, embora isso não seja uma regra. Ela é teatro, ela é poesia, ela é texto, ela é drama, ela é atuação, né? Trabalho de ator. Tudo isso no palco é um trabalho de direção que precisa, além de todos esses elementos, de um artista que cria a cenografia, os elementos cênicos, o movimento em cena, os figurinos, as roupas que esses personagens vão usar, a iluminação. O começo da ópera está associado com o que a gente chama de Camerata Fiorentina, com todo o busca de uma recriação da tragédia grega, né? Estamos em 1600, basicamente, né? Peri, Monteverdi, aqueles autores que hoje em dia são barrocos, pré-barrocos, né? Que buscavam um falar cantado. A ópera nasce disso, né? Sabia-se na época que a tragédia grega tinha 3 alturas sonoras, né? Uma alta, aguda, uma grave e uma média, e eles tentaram buscar isso com a música, recriar o falar cantando, e daí surge a ópera. Até que um gênio chamado Claudio Monteverdi, em Veneza, criou uma que se chamou Fábula em Música, com o Orfeu, que se desespera ao perder a mulher que era o amor da sua vida, Eurídice, que foi picada por uma cobra num jardim. E Orfeu se dispõe a trazer Eurídice de volta da morte para a vida, indo até o mundo dos mortos, encantando a todos nesse caminho com a sua música para trazer Eurídice de volta. E ele, no último momento, quando ele está no último passo para voltar à vida com Eurídice, ele descumpre o acordo que ele tinha feito no mundo dos mortos, que era de não se virar para ela. Mas ela não está entendendo o que está acontecendo, ela entra em desespero e ele, para consolá-la, olha para ela e Eurídice volta a morrer, volta ao mundo dos mortos e ele retorna à vida sozinho. Monteverdi tem o mérito de entender o que é que o público quer. E Monteverdi sabe que o público não quer voltar para casa desesperado com a dor de Monteverdi, e é ele, e não o cinema americano, no século XX, que cria o tal do final feliz. No final da ópera, Apolo desce do céu para consolar Orfeu e devolve Eurídice a ele. Então tudo termina muito bem. Isso foi um sucesso extraordinário, o público amou. E a ópera, desde esse momento até o início do século XX, foi a forma de arte mais popular em todo o mundo. A ópera ela vai criando filhotes, né? Vai ramificações. Uma ópera cômica que nasce de um teatro popular de comédia dell'arte, que depois vai ganhar mais corpo e mais técnica e vai se transformar numa ópera bufa, que vai, de repente, dar numa opereta alemã, que é a avó dos musicais americanos todos que nós conhecemos.
a França, no século XIX, que é cheia de compositores e de artistas e de gente indo para Paris e tentando ver aquele espetáculo, a capital do mundo no século XIX, ela cria gêneros e subgêneros, opéra lyrique, opéra comique, grand opéra, e cada uma muito definida, né? A Alemanha também tem as suas subdivisões. A ópera é uma arte completa, assim, né? Que ela experimenta, tem todas as artes dentro dela. Artes visuais, música, atuação, tudo, né? Então é uma experiência. E geralmente o teatro de ópera é o teatro mais preparado para receber espetáculos, né? De encenação. As vozes, elas se dividem, assim, a grosso modo, em vozes agudas, médias e graves, né? Ou seja, o registro que cada voz tem dentro da escala geral da música. E esses registros agudo, médio e grave, eles se aplicam tanto para as vozes femininas quanto para as vozes masculinas. O barítono é o registro masculino da voz média. A voz média, a voz masculina, a voz lírica masculina, ela tem 3 registros básicos, que é o baixo, que é o cantor homem de voz grave. O barítono, que é a voz média do homem. E o tenor, que é a voz aguda. Nas vozes femininas existem 3 registros, né, diferentes. A voz mais grave, né, que é o contralto. A voz mediana, que é o mezzo-soprano. E a voz aguda, que é o soprano. Eu me encaixo nessa região mais aguda. Dentro da região aguda, você ainda tem algumas diferenças, né? Você tem um soprano que é muito agudinho, né? Que canta Rainha da Noite, por exemplo, com aquelas notas bem agudinhas. Tem o soprano lírico, que é geralmente quem faz as mocinhas das óperas, né? As óperas românticas. E tem o soprano dramático, que é aquele sopranão com uma voz bem forte, né, para aquelas óperas de Verdi, wagnerianas. Eu sou soprano lírico, que é aquela das mocinhas. Aqui no Brasil, a ópera chega pelas caravelas, né? Chega pelos navios, pelos paquetes. O que acontece? Depois que as cidades começam a se formar, começa também a se demandar por diversão, porque nem só de trabalhar enlouquecidamente a gente vive, né? E a ópera, ela nasce nesse contexto. Pra você ter uma ideia, a primeira casa de ópera do Rio de Janeiro é a Casa da Ópera do Padre Ventura. Era um padre, que uns dizem que era um padre mulato, outros dizem que era um português, mas ele tinha uma companhia de cantores escravos, mulatos também, que ele ensinava as grandes óperas italianas. Há um momento em que isso cresce muito, se desenvolve muito, como em geral as artes todas no Brasil, que é com a chegada da família real em 1808. Dom João é um legítimo filho da família de Bragança, ou seja, ele é um apaixonado por música. Quando ele traz a corte para cá,
ele imediatamente quer música. Ele tem uma grata surpresa ao encontrar aqui o padre José Maurício Nunes Garcia, que é um gênio musical, e ele não esperava por isso, mas ele é um compositor principalmente de música sacra, que é a música que Dom João mais queria ouvir. Até que com Dom Pedro II, porque a mulher dele era italiana e fã de ópera, em 1843, desembarca aqui nas praias do Rio de Janeiro uma companhia italiana com uma grande diva chamada Augusta Candiani e canta a ópera Norma. E aí ela encanta toda uma geração de compositores, poetas, escritores, intelectuais. E eu estou falando de Gonçalves Dias, Machado de Assis, Quintino Bocaiúva, José de Alencar, Martins Pena, toda essa gente que veio a formar muito do que é a nossa cultura hoje em dia. A presença da ópera no Brasil no século XVIII e XIX é muito grande, mas outros espetáculos onde a música muitas vezes estava presente no espetáculo dramático, mas intercalada com, por exemplo, textos falados ou textos recitados. Então é o caso, por exemplo, da opereta, é o caso do Singspiel alemão. Schon wieder Sturm im Kalender. Oh, hast du die für mich gepflückt? Gift und Dolche, dich verwünschter Schmarotzer! Was in aller Welt ich dir nur getan haben muss, dass du beständig mit mir zackst. Lass uns doch einmal Frieden machen. Solche irgend auf dem Mas a partir daí, todos os grandes compositores brasileiros, até hoje, compuseram ópera. Tá? A estrela dessa história é o caipira mulato Carlos Gomes. Ele vem para a corte no Rio de Janeiro, é incentivado por seus colegas compositores, é enviado para a Itália para estudar. E ele fez muito sucesso, sobretudo com o famoso Guarani. Mas não só com o Guarani, ele também escreveu óperas fantásticas, como Lo Schiavo. Então ele é um nome que não é só brasileiro, ele é um grande nome da ópera mundial do século XIX. Camargo Guarnieri foi um tremendo compositor, Francisco Mignone foi um grande compositor. Monteverdi tem essa importância de ter sido o patriarca, o que deu à luz. Né? Depois dele, em vários lugares, em várias épocas, houve muita gente muito importante. Acho que Mozart foi muito importante. Aliás, Mozart foi importante em todas as formas de música da época dele. As óperas mozartianas, vamos dizer, do final da carreira dele, como As Bodas de Fígaro, A Flauta Mágica, Dom Giovanni, né, são óperas assim onde o teatro está muito presente, assim, é uma trama muito bem conduzida e armada, que a genialidade de Mozart coloca aquilo num grau de expressão ainda maior. Ich dich liebe, du würdest nicht so ruhig sein, du würdest nicht so ruhig sein. Glaub mir, ich fühle gleiche Triebe, wird ewig dein Getreuer sein, wird ewig dein Getreuer sein. Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. Die Stunde schlägt, nun müsst ihr scheiden. Tem gente que acha que ópera é tudo aquilo, mas na verdade ópera é uma coisa simples, é apenas um ritmo de música, como se fosse música clássica, só que numa duração maior, que é 2 horas, 3 horas. A ópera foi diferente porque eu estou acostumado a cantar parado, a gente vai ter que atuar, vai ter que usar outras roupas, trocar de figurino rápido, vai ser tudo muito rápido e isso está sendo uma grande experiência. A ópera é uma das mais importantes manifestações artísticas da humanidade. É simplesmente isso. Ópera para mim é uma espécie de paixão. Eu brinco que tem gente que é liricômano.
né? E eu sou um liricômano. E estou nesse mundo fascinante, então a ópera é a minha vida mesmo.